Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lemos, falar um pouquinho hoje sobre amputação, né, e como nós podemos iniciar, né, a reabilitação desses pacientes que são submetidos a esse procedimento. Quando nós tratamos especificamente de etiologia das amputações, né, nós temos aí algumas causas mais específicas. Necrose, doença vascular periférica, né, uma, uma diabetes, por exemplo, que causa uma neuropatia, né, e uma vascularização deficitária nos membros, queimadura, congelamento. Quando nós falamos de congelamento, né, não é muito comum, né, em nosso Brasil, por exemplo, a questão de congelamentos causando determinadas amputações. Porém, né, pode acontecer sim. Congênita, algumas malformações que são necessárias à realização de amputações. Lesão por esmagamento, comum em acidentes, né? Eu digo que após o advento da utilização grande das motocicletas, né, tem havido uma mudança, né, nas expectativas de algumas lesões e até na etiologia dessas lesões. Então, existiam lesões antigamente que era causada, por exemplo, trauma raquimedular, por mergulho em água rasa. Hoje, nós sabemos que acidentes motociclísticos eles têm, né, alavancado um pouco mais dessas lesões. Tumores, né? Por exemplo, nós temos aí uma forma profilática do osteosarcoma, seria uma amputação. Sendo que quando se faz uma amputação, né, por conta de um tumor, nós temos aí que levar em consideração a margem de segurança óssea e não a amputação exatamente no nível do tumor. Osteomielite, né, que é uma infecção óssea que também pode levar a algum tipo de amputação. Abordando um pouco mais sobre essa questão etiológica, nós percebemos aqui que o diabetes realmente ele tem uma grande, né, parcela de indivíduos amputados por essa etiologia. Depois nós temos doenças arterioscleróticas, nós temos traumáticas, neoplásicas, infecciosas e congênitas. Nessa ordem, né, a questão de etiologia de amputados de acordo com a sua incidência. Pela distribuição pela faixa etária e de acordo com o gênero, nós podemos observar que o masculino ele é muito mais acometido por amputações do que o feminino. E a idade de maior acometimento é exatamente entre 61 e 70 anos. Né? Geralmente, essa causa aqui se dá principalmente por complicações com diabetes mellitus. Então, de que eu dependo especificamente quando eu falo de um tratamento para um paciente amputado? Uma equipe interdisciplinar. Eu tenho que ter médico, fisioterapeuta, protético, psicólogos, psiquiatras, assistente social, nutricionista, terapeuta ocupacional, dentre outros. O objetivo principal aqui é suprir doente e família de todo apoio possível, já que a amputação por si só ela já traz um determinado trauma, né, que aquele indivíduo ele acaba de perder parte do seu corpo por alguma causa que, né, pode ter acontecido desde uma doença evolutiva, que ele já vinha sabendo que aquilo ali poderia acontecer, já existia uma perspectiva de uma determinada amputação, até simplesmente por um acidente automobilístico, motociclístico, que traumaticamente, né, arranca-lhe uma determinada parte do corpo. Então, essa amputação, seja ela uma amputação já prevista ou uma amputação traumática, insidiosa, assim, aguda, ela acaba trazendo algumas alterações para a vida desse indivíduo. E temos que cercar esse indivíduo de todo o apoio possível. Então, o que nós temos como definição de amputação? É a remoção de uma parte do corpo. Sabemos que isso aqui é temido por todos. E o indivíduo, né, ele acaba tendo isso
como um fim. Então, o indivíduo perde uma parte do seu corpo, ele acaba vendo isso como um fim. E, na verdade, né, toda essa equipe interdisciplinar, multidisciplinar, tem que mostrar a esse indivíduo que aquilo ali pode ser o princípio de uma nova fase, novas perspectivas de vida. Quantas vezes nós vemos indivíduos que sofreram amputações, né, traumáticas, agressivas, de repente eles começam, a partir daquele momento, a praticar esporte, se tornam atletas, criam uma nova perspectiva de vida, começam a se amar ainda mais do que anteriormente, porque percebem, né, a necessidade que ele tem de interação com todos aqueles que estão ao seu redor. Então, nós dessa equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, nós temos que tratar esse indivíduo da forma mais natural possível, mostrando a ele que ele pode passar, né, por aquela fase e transformar aquela fase traumática, né, aquela fase não agradável, em um futuro, né, de novas perspectivas. Então, é interessante, né, nós termos esta visão para passar para o indivíduo amputado, sabendo que realmente não é, né, nada fácil passar por um trauma desse tipo. Bom, durante a remoção do membro, né, nós temos que observar o seguinte: existe uma determinada cirurgia que vai fazer a amputação, ou uma cirurgia que vai tratar uma amputação traumática, por exemplo. São dois casos diferentes. Mas o que é que tem que se observar? Preservação da maior reserva de pele possível e necessária. Não adianta preservar pele em excesso, porque aquele tecido ele vai acabar dificultando a protetização. A colocação de uma prótese ali vai ser dificultada por aquele excesso de tecido. Tecido nervoso, para poder nutrir aquele tecido ali de sensações. Quanto maior a quantidade de inervações, de aferências aquele indivíduo tiver naquele tecido, naquele coto que nós falamos, melhor. Vascularização, né? Evitar futuras necroses por uma deficiência vascular, por uma falta de um determinado vaso naquela região. Nosso corpo ele tem essa capacidade de adaptação, criar uma neovascularização através de uma angiogênese. Mas para isso eu preciso ter uma vascularização eficiente. Articulação. Se possível, preservar o máximo de articulações possíveis. Então, o indivíduo ele tem que fazer uma amputação a nível de tíbia, ou seja, uma amputação transtibial. Objetivo: manter a maior porção do corpo possível e, se possível, manter a articulação do joelho. Então, é aquela situação. O indivíduo tem um tumor na tíbia, né? Existe a possibilidade de, garantindo a margem de segurança, né, do tecido sadio, e fazer uma amputação e preservar a articulação do joelho? Sim, existe. Deve ser realizada. Bom, aquela tíbia que está passando por esse processo neoplásico, ela está muito próximo da articulação. Ou seja, é uma neoplasia ali na parte de platô tibial. Infelizmente, não existe como preservar essa tíbia. Então, vai se fazer uma desarticulação do joelho, vai manter-se o fêmur, mas a articulação, infelizmente, ela não vai ser preservada. Então, tudo isso tem que ser avaliado durante esse processo de amputação. E falando um pouco mais dos níveis de amputação, né, nós temos as amputações do pé, vamos falar especificamente delas, né, muito comum em pacientes diabéticos acometidos aí pela neuropatia diabética e o pé de Charcot, e as amputações, né, de forma sistêmica, no corpo inteiro. Então, falando um pouquinho aqui, ó, nós temos duas articulações aqui, que uma é a articulação tarsometatarsina, que é a chamada articulação de Lisfranc, e uma que é a articulação mediotarsiana, que é a articulação de Chopin.
O indivíduo ele pode ter aqui, por exemplo, uma amputação a esse nível. Então, vai se fazer uma chamada desarticulação de Lisfranc. Assim como se for fazer uma desarticulação do médio do retropé, vai fazer a desarticulação de Chopin. Essas desarticulações, né, elas vão retirar completamente todos os elementos distais, preservando apenas os, né, ossos proximais. É muito comum em pacientes diabéticos essa amputação ela ir, né, se tornando cada vez mais proximal. Então, desarticula a articulação metatarsofalangiana do primeiro dedo. Então, faça uma desarticulação. Mas pode acontecer a evolução, né, dessa neuropatia e a necessidade de uma amputação mais proximal. Então, vai se realizando essas desarticulações. Então, quando nós falamos de, né, uma amputação a nível corporal, você tem aqui, por exemplo, as desarticulações e as amputações que são chamadas trans. Quando eu falo de, por exemplo, a desarticulação do ombro, significa que eu vou seccionar, separar, né, o húmero da cavidade glenoide. Entenda que quando ocorre uma separação, uma desarticulação dessa, são seccionados músculos, ligamentos, vasos, sistema nervoso, e tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Aí, por exemplo, nós temos aqui uma desarticulação transhumeral. Essa desarticulação transhumeral, por exemplo, ela pode ser proximal, média ou distal. Cabe ao fisioterapeuta, inclusive, conhecer e saber quais são as estruturas que seriam seccionadas nessa desarticulação ou nessa amputação transhumeral, por exemplo. Depois nós temos a desarticulação do cotovelo, uma amputação transradial, a desarticulação do punho e a transcarpiana. Amputação de membro inferior, hemipelvectomia, ou seja, retirada uma hemipelve, desarticulação da anca ou quadril, então é separado, né, é seccionado, é desarticulado fêmur de acetábulo. Nós temos aqui a transfemoral, como eu já falei, pode ser proximal, média ou distal, desarticulação do joelho, transtibial, desarticulação do tornozelo e o 8 aqui, parcial do pé. Deixei para falar um pouquinho por último, né, dessa número 7, que seria a SAIME. O que seria essa amputação SAIME? Ela retira todo o pé, porém preserva-se o coxim gorduroso do calcâneo para fazer a cobertura do coto e esse paciente ele ter aquele coxim gorduroso do calcâneo, que é algo mais resistente, né, com uma sensibilidade dolorosa menor, para poder fazer a descarga de peso. Então, essa desarticulação de SAIME, ela acaba preservando o coxim gorduroso no calcâneo como forma de dar ao paciente uma descarga de peso mais apropriada. Procedimento cirúrgico. Né? Apesar de nós fisioterapeutas não realizarmos o procedimento cirúrgico, é interessante conhecer esse procedimento para saber se quando esse paciente, né, ele chegar para a protetização, né, para a reabilitação fisioterapêutica, se eu vou ter, né, toda a liberdade para realizar os meus procedimentos. Então, cicatriz. Sempre que possível, essa cicatriz ela tem que ser terminal. Não fazer, por exemplo, uma cicatriz na região medial do coto preservado. Não, essa cicatriz ela tem que ser sempre terminal. Então, o coto está aqui, a cicatriz terminal no coto. Sutura plano a plano. Isso vai evitar dor, repuxamentos, aderências, mal-estar do paciente. Quando nós fazemos uma cirurgia, né, desse nível, existem a secção de tecido muscular, pele, fáscia, tecido gorduroso, tudo isso é seccionado. Esses tecidos, eles devem ser seccionados
e suturados plano a plano. Então, tecido muscular com tecido muscular, pele com pele. O que é que eu digo? Você não pode fazer, né, como de forma bem grosseira, bem grotesca, um grande bolo e suturar tudo. Por quê? Eu vou causar um desconforto muito grande ao paciente. Sem massa muscular volumosa solta. Porém, eu tenho que ter uma massa muscular regular para proteção óssea. Aquela extremidade do coto, ela tem que ser protegida porque ela vai pegar, ela vai suportar uma descarga de peso da prótese. Então, ela tem que ter uma massa muscular e uma massa tecidual que consiga suportar o peso do corpo do indivíduo sem causar um desconforto na extremidade óssea distal que foi amputada. Então, eu tenho que ter ali uma proteção muscular, uma proteção de pele suficiente para manter a integridade do coto, inclusive durante a protetização, mas eu não posso ter massa muscular volumosa solta, porque esta, inclusive, iria dificultar o encaixe da prótese. E observar o tempo de cicatrização desse paciente. Né? O tempo de cicatrização está dentro dos padrões de normalidade. Por que é importante nós observarmos esse tempo de cicatrização de forma bem específica? Que alguns pacientes com neuropatia diabética, por exemplo, eles têm uma dificuldade muito grande nesse processo cicatricial. E a observação desse tempo de cicatrização é importante para nós sabermos, né, como nós vamos intervir ou interagir nesse processo. Vamos falar um pouquinho agora da dor no amputado. Né? A dor no amputado ele pode vir por um processo inflamatório músculo-esquelético. Então, pós-amputação, seja ela traumática ou não, ocorreu um processo inflamatório naquela região. Isso pode gerar dor. Pode estar relacionado com a própria prótese e pontos de pressão. Durante a colocação de uma prótese, nós temos que observar se está tendo algum ponto de pressão, né, anormal. Esse ponto de pressão anormal, ele pode causar uma lesão grave nesse paciente. Então, sempre observar como está aquele tecido, se aquele tecido se apresenta com algum edema, se apresenta alguma coloração diferente, se apresenta um aumento ou diminuição de sensibilidade. Porque muitas vezes essa sensibilidade no paciente, principalmente diabético, ela está prejudicada. E ele não vai saber, né, lhe informar com clareza, ele não vai conseguir te informar com clareza se existe ou não algum processo, né, doloroso, algum processo de lesão. Então, é importante observar esses detalhes. Observar sempre a presença de neuroma no coto, né, que é uma lesão nervosa. Observar se tem osteófitos distais. Quando você pega um paciente, né, com uma amputação, né, espículas ósseas podem crescer de forma anormal naquela extremidade. Então tem que ser observada porque essa espícula óssea ela acaba comprimindo o tecido, né, de dentro para fora. E isso pode causar algum tipo de lesão, como alguma escara, né, grave aí nesse paciente. E observar sempre a síndrome do membro fantasma. Falando um pouco mais do membro fantasma, né, nós podemos definir como sensação subjetiva da persistência de uma parte ou de todo do membro do amputado. Bom, por que a gente fala sensação subjetiva de persistência? Porque essa síndrome do membro fantasma, ela pode ser dolorosa ou não. O paciente pode apenas ter a sensação de que o membro dele ainda existe. Né? Mas necessariamente não precisa ser dolorosa. Alguns outros pacientes, eles queixam-se de uma dor. Então ele vai dizer, ó, eu estou com a dor no pé. Só que aquele pé, ele já foi amputado, já não existe mais no corpo daquele indivíduo. Então, isso aí tem que ser muito bem trabalhado com esse indivíduo. Pode ser de instalação precoce, né? Que é o mais comum, porque o aparecimento tardio, ele não é tão frequente, mas ele pode acontecer. Então, está sempre atento a essas sensações, dolorosas ou não, porque quando eu falo que é uma sensação subjetiva, realmente ela é subjetiva. O paciente vai me informar, ó, meu pé está doendo, ó, eu estou com a perna doendo, eu estou sentindo um formigamento, uma coceira no pé. E quando, né, realmente
não tem como ele estar sentindo objetivamente essa coceira ou essa dor no pé, porque aquele membro foi amputado. Então, isso aqui tem que ser tratado com muita cautela, com calma e principalmente com respeito. Você não pode simplesmente chegar para seu paciente e dizer: pô, como é que você pode ter uma dor no pé se seu pé não está mais aí? Então, muita cautela, muito respeito e muito cuidado com nossos pacientes em relação a isso. Enfaixamento do coto. É realizada logo após a retirada desses pontos. Né? Então, vai melhorar a circulação, o que, consequentemente, facilita algum processo cicatricial remanescente. Melhora a circulação, diminui ou previne edemas e proteção da extremidade, ou seja, da ponta do coto. Eu vou aqui abordar uma amputação para vocês e mostrar como é feita esse enfaixamento. Tá? Porém, tem que se ter muita cautela e muito cuidado em alguns pontos específicos. Vocês vão ver que nós vamos falar muito aqui sobre essa questão. Pressão distal e aliviar na pressão proximal. Então, o primeiro ponto, né? Uma amputação transtibial. Eu posiciono o início da ligadura, né, no joelho posteriormente. Vou descendo em diagonal, eu não vou descer reto, eu vou descer em diagonal, né, no joelho posteriormente, com pressão maior distal, aliviando na zona proximal. Qual é o objetivo disso? Se eu gero uma pressão distal e alivio na proximal, eu estou fazendo com que este líquido, edema, seja retorno venoso, linfático, seja favorecido. Se eu pressiono proximal e deixo distal sem pressão, com certeza eu vou dificultar o retorno, né, venoso, linfático, né, vou dificultar a diminuição ou prevenção de edemas. Então, sempre observar a questão da pressão, que deve ser maior distal e menor na proximal. Depois, né, quando você faz o primeiro movimento, né, eu vou fazer a primeira descida de posterior para anterior, eu vou ficar com a minha mão posterior aqui ainda prendendo, segurando essa ligadura, vou dar uma volta por cima dessa ligadura, fixando ela. E a partir daí eu começo novamente a fazer, né, movimentos diagonais, sem exercer muita pressão, né, na região proximal, e não voltar sempre à ponta do coto. Então eu vou fazendo de uma forma que eu vou cobrir toda a extremidade desse coto. E novamente, observe, é muito repetido, porque a importância é grande, construindo diagonais e aliviando a pressão proximal sempre. A colocação da ligadura deve terminar próximo à articulação e acima da amputação, sempre com uma pressão maior. Então eu vou gerar uma pressão maior aqui, ó, fixo com essa pressão e fixo a ligadura. Bom, a ligadura pode ser retirada em 2 horas. Então eu vou usar a ligadura durante 2 horas e manter no mínimo 15 minutos sem a ligadura, para depois colocar novamente. Isso, né, deve ser feito primeiro nos primeiros dias, até para um momento de adaptação desse paciente. Não há necessidade de dormir com essa ligadura, né? Ao acordar, coloca a ligadura novamente. Manter sempre ela higienizada, observar se ela está corretamente colocada, observando sempre a pressão. E aí, novamente, né, vamos repetir pela importância, deve ter maior pressão distal na ponta do coto, aliviando esta pressão na zona proximal. Então, essa ligadura ela sempre vai ser colocada em diagonais, cobrindo toda a extremidade do coto, fazendo esta proteção.
Bom, outras orientações que podem ser dadas, né, é, por exemplo, o paciente fazer uma automassagem, né? Então, traz alguns benefícios, como estimulação, né, sensitiva, relaxamento, melhora da circulação do coto. Algumas massagens podem ser realizadas com as pontas dos dedos de forma suave. Agora, ó, essa massagem na ponta do coto, ela deve sempre ser feita de distal para proximal. Então, se você vai fazer uma pressão, né, no coto para facilitar esse retorno linfático, por exemplo, essa pressão ela vai ter que sempre ser realizada, né, de distal para proximal. Para quê? Né? Exatamente para poder fazer o alívio né, desse líquido que está aí nesse coto. Claro, a massagem, né, ela é diferente de uma drenagem linfática. A drenagem linfática tem suas características específicas e especiais, que você vai fazendo primeiro, né, determinadas manobras de desobstrução, para depois fazer essa drenagem de forma mais completa. Mas como uma forma de automassagem, a orientação é sempre essa, sempre ser realizada de forma ascendente. Para prevenir contratura, não deitar na cama com o coto flexionado ou para fora da mesma. Não sentar com esse coto flexionado, manter ele estendido. E não apoiar esse coto na muleta, deixando ele flexionado. Então perceba que a contratura em flexão, ela deve ser sempre preconizada nessa nossa prevenção. E orientação para o paciente é essencial nesse momento. Não colocar almofadas ao deitar. Não colocar almofadas entre as pernas. Não colocar nenhum tipo de anteparo almofada na região lombar, já que isso poderia provocar algum tipo de dor. Evitar colocar almofadas no quadril. Não dobrar esse coto quando estiver deitado. E não sentar com as pernas cruzadas, né, flexionando este coto. Isso nós estamos falando de uma amputação transtibial, na qual a articulação do joelho ela é preservada. Então perceba, ó, todas essas orientações vêm como forma de prevenir contraturas em flexão. Porque uma contratura em uma região como essa, para você fazer uma protetização, ela inviabiliza a protetização funcional. Então, manter sempre, né, a funcionalidade, ou seja, né, a biomecânica normal dessa articulação do joelho. Pode fazer alguns exercícios de alongamento, né, como, por exemplo, segurar a extremidade do coto, tracionar, né, e manter esta flexão aí de quadril e extensão de joelho. Você pode manter a mobilidade, né, em extensão desse quadril também, né, segurando esse membro contralateral, puxando ele. Amputações abaixo do joelho. Nós devemos fazer também um alongamento para manter a extensão do joelho funcional e manter o comprimento ideal da musculatura isquiotibial. Isso aqui pode ser feito, ó, com uma extensão do coto e flexão do quadril, fazendo em si um alongamento dessa musculatura isquiotibial, o que vai prevenir essa flexão do coto. Porque quem é que vai manter, por exemplo, em uma contratura um coto flexionado? Exatamente a musculatura posterior, isquiotibial. Fortalecer sempre quadríceps, né, para conseguir manter a funcionalidade desse membro. Né, fortalecer em extensão de quadril, né, puxando sempre esse membro amputado, né, deitado lá em decúbito ventral, você vai fazer o exercício de estender esse membro amputado. Manter, né, exercícios de fortalecimento no próprio coto. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma flexão de joelho, né, ativa, para manter
o fortalecimento da musculatura isquiotibial. Pode, por exemplo, se colocar numa posição dessa aqui na maca, né, com o tronco, o tórax totalmente apoiado na maca e fazer essa extensão ativa do membro inferior lesionado. E deitado, decúbito dorsal, né, fazer a flexão do quadril como forma de fortalecer aqui, ó, psoas e reto femoral. Então, importante, né, manter esse coto saudável e muito bem trabalhado, tanto no que se tange ao alongamento, ao comprimento dessa musculatura, quanto ao fortalecimento da mesma. Continuando aqui com a reabilitação, né, do paciente amputado, nós temos aqui na fase ambulatorial, após a cicatrização, né, a necessidade de aplicação de uma ligadura elástica no coto. Até como forma preventiva, né, nós vamos aplicar essa ligadura, que já foi descrita anteriormente como deve ser feita a aplicação, e manter as orientações que já foram faladas. Tratamento dos processos dolorosos e aderências relacionados com a cicatriz. Nós temos aqui massagens de liberação cicatricial, eletroterapia, ultrassons terapêuticos, tudo isso com o objetivo de tornar essa cicatriz, né, uma região sem aderências. Se possível, né, se houver uma prótese provisória e houver a possibilidade de fazer isso, treino de marcha com a prótese provisória. Até para poder identificar se esse paciente vai se adaptar bem com essa nova condição dele. Existem diversos tipos de próteses, né, inclusive para regiões acometidas. Então aqui uma prótese, né, para uma região transfemoral. Perceba que eu tenho próteses mais longas com apoio isquiático, eu tenho próteses mais curtas, né, que não tem esse apoio isquiático. Próteses articuladas, mioelétricas, cada tipo de prótese, né, nós vamos ver se esse paciente vai se adaptar bem, se esse paciente tem acessibilidade a essa prótese. Então, tudo isso tem que ser observado durante a protetização. Já aqui, nós temos uma amputação transtibial. Perceba que as próteses já são mais curtas, elas são mais leves, de mais facilidade à adaptação. Algumas próteses elas são fixas na coxa, né? Outras têm apenas uma fixação, né, nos côndilos tibiais. Então, cada prótese dessa ela vai ter uma especificidade, né? Nesse caso, com a articulação do joelho preservada, mantém-se a funcionalidade da articulação do joelho, podendo ser uma prótese, né, dinâmica, né, ou estática. Ele pode preservar movimentos, né, de uma articulação da prótese aqui ou não. Diversos amputados, né, como eu falei anteriormente, eles inclusive, né, vão para o esporte e conseguem se adaptar muito bem a determinados esportes. Observe que essa prótese aqui é uma prótese de reação ao solo, específica para corridas, né, que ela simula o movimento de plante e dorsoflexão durante a corrida. Então, essas próteses elas facilitam muito a questão do paciente retornar ou começar a praticar um determinado esporte. Após a protetização, treino de marcha com a prótese definitiva. Adaptar esse paciente, tornar a marcha dele o mais funcional possível. Porque quanto mais eu consigo colocar essa marcha de forma funcional, menor serão as adaptações corporais realizadas. Por exemplo, uma marcha em Trendelenburg, um quadrado lombar que sofra uma contratura para fazer uma marcha escarvante. Então, tudo isso tem que ser observado. Essa protetização, ela tem que ser feita. Nós temos que tentar tirar desse paciente qualquer compensação muscular, articular para uma marcha inadequada, né? Então, treino de marcha sempre com essa prótese definitiva. Ensinar a calçar e descalçar a prótese, isso é muito importante, evitando folgas, evitando que essa prótese ela fique com determinadas folgas e isso também dificulte a marcha do indivíduo. E manutenção e limpeza da prótese devem ser sempre observadas. Após a alta do tratamento,
esse paciente ele pode voltar após 3 meses, né, para observar como ele se adaptou a essa prótese. Se houve ou não algum tipo de adaptação corporal, algum tipo de compensação. Caso sim, orientar para as correções, né? Principalmente para a correção de encaixe se essa prótese não estiver bem encaixada. Né? Segunda consulta de revisão, cerca de 1 ano após a recepção da prótese. Perceba, né, que existe a necessidade, mesmo após a protetização, de um retorno. Que esse paciente ele pode, como eu falei anteriormente, ter algum tipo de compensação. Né? Essa compensação corporal para ajuste de alguma deficiência ou não, uma prótese mais curta, mais longa, um encaixe inadequado, podem causar compensações e podem causar, inclusive, né, deformidades que podem ser duradouras para esse paciente. Então, sempre orientar e procurar, né, trazer esse paciente para a maior funcionalidade possível. Nos primeiros 6 a 18 meses, existe grande variabilidade do volume do coto. Então, esse coto ele começa a realmente se ajustar à sua posição definitiva, à sua forma definitiva. A frequência das consultas pode ser alterada de acordo com a necessidade do amputado. Quando as dimensões do coto estabilizarem e a adaptação da prótese foi conseguida, o amputado é avaliado apenas uma vez por ano. Até porque, enquanto essa prótese não estiver completamente adaptada a esse coto, as compensações podem acontecer. Então, muito cuidado, muito carinho, muita cautela, né, no tratamento com os nossos pacientes amputados. Nem todos têm indicação para protetização. Isso é importante. Né? Por exemplo, pacientes sem adequada reserva cardiovascular, sem adequada cicatrização, sem adequado revestimento cutâneo, com mobilidade articular reduzida. Se ele não tiver força muscular adequada, controle motor, desequilíbrios, ataxias, alterações de sensibilidade profunda, né, nós temos que ter muita precaução. Capacidade cognitiva, conseguir aprender a utilizar a prótese da forma mais funcional possível. Então, veja que uma deformidade no coto em flexão já contraindica, já dificulta a protetização. Nós temos que ter certeza que esse paciente, após a protetização, ele vai conseguir ter a sua função restabelecida na forma mais próxima possível de um paciente não amputado. Então, mais uma vez eu digo, observar indicações e contraindicações, observar se existe indicação para a prótese e quais as dificuldades, né, que nós podemos ter para essa protetização. Isso é muito importante para o tratamento do amputado. Então, pessoal, agradecer mais uma vez aí pela companhia, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula introdutória de amputação. Realmente é introdutória, tem muito mais a conhecer, né, sobre esse mundo dos pacientes amputados e sempre buscando o máximo de conhecimento possível. Até mais!